Eu converso com o nosso analista internacional, Lorival Santana. Lorival, o novo líder supremo do Irã é muito próximo à Guarda Revolucionária. E isso é muito simbólico quando a gente sabe o poder, o potencial, a importância da Guarda Revolucionária no Irã. Pergunto para você qual é o papel dela no regime, Lorival. Boa noite. O Irã, assim como a Líbia de Muammar Gaddafi, tem duas forças armadas. Umas forças armadas convencionais, nacionais, e forças armadas de elite. Esse é o caso da Guarda Revolucionária. Ela foi criada depois da Revolução de 1979 para proteger o regime e foi muito experimentada e aprimorada na guerra Irã-Iraque entre 80 e 88. O Iraque oportunisticamente invadiu o Irã meses depois da Revolução Islâmica. A Guarda tem cerca de 190 mil integrantes, dos quais 150 mil força terrestre, cerca de 15 mil a força aeroespacial, que é responsável pelos disparos de mísseis e drones, cerca de 20 mil da Marinha de Guerra e forças especiais, outros cerca de 5 mil. A força Quds é a que atua fora do Irã. Então, quando a gente vê os treinamentos e a ajuda do Hezbollah, do Hamas, as milícias na Síria e no Iraque, isso é a força Quds, que também é uma força de elite. E tem os Basídios, que são formalmente subordinados à Guarda Revolucionária. Estima-se que tenha entre 600 mil e 1 milhão de integrantes. Eles estão nas escolas, nas fábricas, nos quarteirões, nas empresas, vigiando a população. Eles controlam a população para evitar qualquer tipo de dissidência e qualquer tipo de comportamento que seja considerado imoral do ponto de vista da leitura peculiar que eles fazem do Alcorão, da justiça islâmica. E quando há protestos, como o de 2009, 2019, 2022 e agora entre dezembro e janeiro, a primeira camada de proteção do regime são os Basídios. Segundo o regime, existem milhões de voluntários, mas isso é um pouco questionável. Faz bem para a pessoa que é funcionário público, por exemplo, que tem contratos com o regime, ser voluntário dos Basídios, mas o grau de adesão é baixo. Aliás, falando em empresas, a Força Revolucionária Islâmica, chamada Sepah, lá no Irã, ela é muito poderosa economicamente. São bancos, postos de gasolina, supermercados, atividades muito lucrativas estão nas mãos da Sepah. E, bem, aí os Basídios entram em cena, só se eles não derem conta é que a Guarda Revolucionária entra. E, de fato, o poder do líder supremo está muito relacionado com a capacidade dele de comandar o corpo da Guarda Revolucionária. E o Mojtaba Khamenei é muito próximo da Guarda Revolucionária. Só uma vez, dentro do período em que eu cubro o Irã, que é desde o início desse século, no período do Mahmoud Ahmadinejad, foi que o poder, a liderança do líder supremo sobre a Guarda Revolucionária ficou em xeque, porque o Ahmadinejad vinha dos Basídios. E ele tinha uma relação muito forte com eles, e isso gerou tensões políticas muito grandes. Mesmo assim, Khamenei bancou a reeleição fraudulenta de Ahmadinejad por temer as reformas propostas por Mir Hossein Mousavi, que foi quem realmente venceu a eleição de 2008 e até hoje está em prisão domiciliar junto com a mulher dele, Raza Ranavid, que é uma grande intelectual, antropóloga, foi reitora da Universidade de Teherã. E rapidamente, Lorival, sobre o novo líder do país, filho do Ayatollah Khamenei, Mojtaba Khamenei. Trump não quis dizer se ele está com um alvo nas costas, mas está? Certamente, Israel já deixou isso bastante claro. Na divisão do trabalho, nessa campanha, Israel tem essa tarefa de decapitar o regime. Os Estados Unidos dão um apoio com inteligência. Houve inteligência humana, segundo informações, na confirmação de que Khamenei estava naquela reunião de gabinete. Mas foi Israel que disparou os 30 mísseis
e foi Israel que fez a vigilância, foi Israel que hackeou as câmeras de trânsito de Teherã e dizem que conhecem hoje Teherã tão bem quanto Jerusalém. Mas Trump agiu corretamente, realmente fere o decoro dizer que pretende matar um líder, isso não é aceitável dentro do mundo da política e das relações civilizadas.